Bom dia, Olegário. Bom dia, Suzana. Vamos esperar um minutinho para que as pessoas vão entrando. Uhum. Bom dia para quem já está entrando. Prazer ter vocês aqui com a gente. Vamos esperar só mais um minutinho. Uhum. Bom dia, Cleiton. Olá, Cleiton, tudo bom? Olá, Marco, Miguel, Caio, André, bom ter vocês aqui com a gente. Marisa, bom dia a todos. Prazer enorme estar aqui com vocês. Bom, acho que a gente, já tem várias pessoas ali falando bom dia para nós, acho que a gente pode começar, Olegário. É um prazer ter você aqui conosco, sempre próximo da Geofusion, e agora falar desse tema, loja física não acaba, se transforma. Acho que é o momento mais apropriado para isso, né? É uma coisa que vem já, não é de hoje, né, esse tema, mas é extremamente pertinente. Então, só me apresentar rapidamente, meu nome é Suzana Figoli, eu sou sócia-diretora da Geofusion, cuido da área que a gente chama de criar e construir. Nós criamos e construímos as soluções que entregamos para o mercado. Olegário, quer falar rapidamente? Olá, bom dia, pessoal. É um prazer, Suzana, obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. A gente falar de um tema que não necessariamente ele é novo, a gente já vê. Eu costumo sempre falar que o futuro já chegou, só está mal distribuído. Aliás, essa frase não é minha, agora eu não me lembro do autor dela, eu tenho escrito em algum lugar, mas é exatamente isso que a gente está vendo. O que o coronavírus traz, ele acentua algumas coisas que já estavam acontecendo, ele acelera, na realidade, algumas mudanças. E o profissional de inteligência tem um papel fundamental no meio de tudo isso, né? Quem está trabalhando com estudo de localização, etc., a gente vai constatar aí ao longo do webinar essas mudanças importantes que estão acontecendo na sociedade e que impacto que traz, afinal de contas é um ecossistema. Aliás, como já dizem os estudiosos do caos, né, o efeito borboleta, né, algo vai acontecendo, altera todo o ecossistema. Exato. E é sobre isso que a gente vai falar hoje com vocês. Então, para quem não conhece a Geofusion, apresentar rapidamente, a Geofusion é uma empresa que tem 24 anos de atuação. Nós somos uma empresa focada em inteligência geográfica de mercado. Basicamente, nós apontamos onde e como as empresas podem crescer. Temos clientes dos mais diversos setores, com foco em varejo, serviços e indústrias de bens de consumo. De todos os portes, mas principalmente médias e grandes empresas. O nosso principal produto é o OneMaps, que é uma ferramenta SaaS, que é um Software as a Service, que é utilizado pelas empresas principalmente para entender onde elas podem vender mais, onde valeria a pena reduzir custos operacionais e também ampliar seu market share. Dito isto, só vou colocar algumas questões sobre o webinar de hoje. Então, a gente vai ter mais ou menos 45 minutos aqui de conversa, sendo que os últimos minutos são para trocar ideias com vocês. Serão 3 blocos de apresentação e a gente vai ter, no final, a gente vai abrir para as perguntas. Então, vocês podem ver na ferramenta, tem um modo perguntas e respostas, né? Respostas, que é o Q&A, Questions and Answers. Vocês podem ativar esse módulo, mandar as perguntas para nós e, por favor, coloquem o nome da empresa, que aí nos ajuda bastante até a agrupar as perguntas depois. Então, isso a gente vai deixar mais para o final. Para deixar claro, amanhã essa apresentação vai ser enviada para vocês por e-mail, então fiquem tranquilos quanto a isso. E ao longo da apresentação, a gente vai fazer algumas enquetes, e para que vocês vão respondendo, vão aparecer aqui na tela que se abre do lado da tela de vocês. Então, dito isto, a gente pode começar já com o bloco 1, onde a gente vai falar da questão relacionada à integração. Olegário, se você quiser compartilhar aí a apresentação. Vamos lá então, pessoal. Então, nós vamos justamente começar, e o tema é este, né? A gente costuma ver, já teve vários apocalípticos que falaram que a loja física ia acabar. Claro que quem não se adaptar e não promover mudanças acaba, mas não quer dizer que a loja física como um todo, ela definitivamente acaba. Bom, falando um pouco para quem não me conhece, a minha vida sempre esteve ligada ao varejo, embora eu nunca atuei diretamente no varejo, mas comecei junto ao mundo jornalístico, numa revista de supermercado, que foi o Supermercado Moderno, passei pela Abras,
Estudei tendências profundamente, que eu fui membro do júri do Salão Internacional da Alimentação, que é um evento que ocorre a cada 2 anos em Paris, foi uma atividade aí já nos anos 90. Entrei pelo mundo da logística, pelo mundo da informação com a Indicator, que é a atual GfK. De lá eu fui para Nielsen, 24/7, 24 horas, 7 dias por semana, como que account. Depois eu viajei esse Brasil conhecendo o varejo regional, sempre da perspectiva do uso da informação, e fui por 5 anos também diretor de atendimento ao varejo e atacado da Nielsen. Quando saí, fui fazer mestrado, claro, em varejo, porque a minha história está ligada ao varejo, e na oportunidade eu recebi o convite do professor Juraci Parente e do Maurício Morgado para ter atividades lá junto ao CEV, que é o Centro de Excelência em Varejo. Nós temos várias atividades, entre elas a curadoria de conteúdo do Congresso da África no Supermercado, da Arena de Ideias da Abrafama. Nesse tempo também montamos aí o meu sócio, que também trabalhou na Nielsen, a Inteligência 360, onde a gente atua focado muito em estruturar a área de inteligência, em capacitar as pessoas no uso da informação. Então, vamos para o nosso primeiro bloco aqui, né? Eu já falei um pouco da inteligência, que é essa estruturação dessa área, de ajudar as pessoas a usar melhor a informação, e também junto com o CRM. Nós não temos a tecnologia, sempre apoiando as empresas a usarem as melhores tecnologias, e como já tivemos a oportunidade, né, Suzana, de estar junto com a Geofusion e alguns clientes que a gente estava presente aí. Muito bem, então quando a gente olha para esse cenário, a gente vê essas transformações ocorrendo em diferentes níveis, são várias forças, o que nós chamamos de gatilhos. Então a tecnologia é um gatilho, ela é um gatilho na medida que trouxe a conveniência para as pessoas de comprar online. As pessoas tinham uma necessidade, e se pegasse na época, né, que tudo começou, os grandes centros urbanos, com o caos que imaginando hoje que 85% das pessoas vivem na área urbana, esse impacto é grande. As mudanças demográficas que nós acompanhamos, o envelhecimento da população, nós estamos convivendo pela primeira vez com 4 gerações ao mesmo tempo, isso cria novas necessidades aí para grupos distintos, mudanças culturais, que chegam aí especialmente pela geração, por parte dos milênios e a geração Z, que é quem nasceu ali a partir de 95, as condições legais e políticas, a gente precisa falar, né, o momento que a gente vive de polarização, infelizmente, eu não acredito que a polarização resolva, ela cria conflito e não gera diálogo, o que torna mais desafiador. E acontecimentos internacionais específicos, se a gente pegar um agora, o Covid, que é um acontecimento internacional pesado, a gente teve junto a toda uma discussão de petróleo e por aí vai. Então, a empresa está dentro desse ecossistema e é impactado por ele de uma maneira intensa. Eu comentei com vocês das gerações, hoje nós temos no mínimo 4 gerações, já existe a 5ª, porque as pessoas estão vivendo mais, vivendo até 100 anos, ou passando os 100 anos. E o que a gente tem? Se a gente olhar para cada grupo olhar para o Baby Boomer, que quem nasceu no pós-guerra, por isso que o Baby Boomer o termo foi criado justamente para falar que depois do mundo em guerra começaram a nascer muitas crianças, né? Então nós temos essa geração, que são pessoas que nasceram idealistas, né, revolucionárias, coletivistas, que curtiam o vinil e filmes. Depois uma geração X nos anos 70, os milênios ali a partir de 1980 e a geração Z. Então, nós estamos falando de pessoas que têm diferentes expectativas, diferentes necessidades, valores. Então, os valores que permeiam a geração Z, que nasceu ali a partir de 95, são completamente diferentes. São valores de pessoas mais digitais, são mais comunicativos, mais abertos ao diálogo, eles pensam, estão mais conscientes. Se pegar os veganos, estão muito mais relacionados a este mundo.
Então, nós vemos novas necessidades emergirem em função desses valores que vão se transformando na sociedade. E a loja, ela é o microcosmo do mundo. A loja física, ela representa o que acontece na sociedade, até porque ela está ali para entender as pessoas e atendê-las em suas necessidades manifestadas ou até latentes, quando alguém tem a capacidade, o empresário, o executivo, né, de inovar por meio de suas equipes hoje multidisciplinares, que a gente fala da metodologia aí Agile. Então, essas são algumas mudanças que esses jovens trazem. Eu tive uma oportunidade muito rica de ter um cliente de tecnologia em 2017 e 2018, que foi a Xtera, só de jovens, então é um outro ambiente, são outros valores aí que são muito importantes. Então, essas são algumas mudanças. E a gente vai acompanhar essa mudança com mais intensidade na medida em que a gente vai tendo mais pessoas convivendo que nasceram digitais, que são chamados nativos digitais. Eles vão ganhando mais importância, né, enquanto, proporcionalmente, as pessoas que são analógicas, em termos de população, têm uma importância reduzida. Então, essa é uma mudança muito importante na sociedade. Quando a gente pensa na loja do futuro, já se pensava isso, já se discutia, não dá para pensar numa loja que não incorpora a tecnologia pensando nessa nova geração. O que fez o Covid? Ele acelerou o analógico para entrar no digital. É muito comum ouvir pessoas com mais de 70 anos perguntando como é que eu uso essa tecnologia, como é que eu compro, porque são pessoas que estão com medo de sair de casa e, com isso, elas estão comprando online ou comprando no WhatsApp. Pessoas de 80 anos aprendendo a usar o WhatsApp para poder fazer compras se não está comprando no e-commerce. Então, uma preocupação com a saúde, hoje ela está também usando uma palavra do momento, está horizontal. E o uso da tecnologia para muitos também ficou. Claro que nós temos que olhar que tem diferentes Brasis, né? Um país continental, com tantas culturas regionais, com tanta desigualdade, não dá para falar que isso ocorre no mesmo jeito. Mas um fato é, nós temos mais aparelhos celulares do que pessoas no Brasil. Então, e o celular hoje, o smartphone, que a virada foi em 2013, 2014, foi quando o Uber entrou no Brasil, aproveitando a Copa, porque as pessoas já estavam usando mais celular, então o smartphone já está muito mais presente na realidade das pessoas, para todos os tipos de uso. Mas essas mudanças, no ritmo que elas ocorrem, e elas são intensas, ela cria o que os militares criaram no passado, que é chamado mundo VUCA. Eles criaram isso foi incorporado às empresas, que é um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Nós vivemos isso, então tem um descompasso muito grande entre essa mudança das coisas e a nossa capacidade de acompanhar. Tem vários estudiosos hoje que pegam esse tema e estão discutindo em cima disso, dos impactos que tem sobre as pessoas. E a gente sabe o quanto está volátil o mundo hoje, né? Muito incerto, né? A complexidade gera essa ambiguidade, esse conjunto de opiniões diferentes. Então, esse é um dos nossos desafios aí, até para tomar decisões, quando a gente pode pensar dentro das organizações, inclusive em lojas. Esse mundo VUCA, ele nos impacta porque ele gera muito mais medo e insegurança. Esse quadro aqui, ele foi... A autoria dele é da Kate, a Kate fez uma apresentação esse ano na NRF, que o tema era NRF 2020 Vision, quer dizer, que visão que eu vou ter do futuro. E lá em janeiro, que é um assunto que vem predominando no mundo, é o esgotamento, que é o burnout, né? Quer dizer, as pessoas estão esgotadas, já estavam, e com certeza se intensifica com esse quadro. Então, o medo que já era característico, marcado por estresse pós-traumático, eu, quando falava estresse pós-traumático, eu lembrava de Mariana e Brumadinho, mas agora a gente tem um evento muito maior que está marcando todos, deixando todo mundo com mais medo, junto com uma ansiedade ambiental que continua,
uma incerteza financeira, que se já existia, especialmente de quem tinha mais de 60, de como vai sobreviver, que sabia que com a aposentadoria não seria possível, ou jovens que não conseguem trabalhar, então a gente tinha uma incerteza, isso era uma realidade, e a gente também vive um contágio emocional, vide as polarizações. Esse contágio emocional, ele está, inclusive, já tem estudos, a BBC tem algo, até está no YouTube, muito forte sobre isso, explicando como que a inteligência artificial, quando vai criando os grupos de afinidade, os clusters, etc., como isso vai criando os grupos e isso vai polarizando, porque cada um fica dentro do seu grupo, dentro da sua verdade, e vai para as redes sociais, isso vai contaminando. Então, essa é uma mudança muito grande que a gente está tendo, né, do mundo, trazido aí pela inteligência artificial, que tem coisas maravilhosas, mas também gera esses agrupamentos e polarizações. Então, a gente tem um sentimento que a mudança na sociedade é mais rápido que a gente pode acompanhar, e de fato é. Todo mundo deu uma desacelerada agora, mas com muito medo. Junto com isto, uma sociedade que tem uma insegurança demográfica muito grande, pelo fato de a gente estar vivendo mais, e, claro, algumas regiões, na África, mesmo dentro do Brasil, a gente tem situações aí dramáticas, que estão sendo expostas agora, neste momento, a nossa desigualdade em particular. Então, a busca é por uma resiliência equitativa, como é que a gente vai buscar esse mundo mais justo, respeitando a individualidade de cada um, por isso vem a personalização, atuar para essa inclusão, os movimentos, os exemplos deste momento de cuidar das minorias, né, dos mais vulneráveis, ele ganha força, e como é que a gente vai promover para sistemas para lidar com essa degradação do meio ambiente, dos riscos crescentes que envolvem a sociedade. Então, é um momento, sim, de reflexão, já era, esse aqui é um quadro de janeiro, mas não é um assunto novo. Alvin Toffler, para quem gosta, começou a discutir isso nos anos 70, ele já previa alguma dessas coisas. Então, se eu tenho gente com medo, e o coronavírus, claro, acentuou isso, eu tenho lá do outro lado um otimismo radical. Gente que olha para a tecnologia e olha para a realidade e fala o seguinte, nós vamos superar. Então, vem muito aqui algumas teorias, uma ligada à teoria do bem-estar, da psicologia positiva, que tem relação direta com tudo isso, para a gente seguir em frente. Aceita a realidade e vamos fazer o nosso melhor. A gente vai ver mais para frente como isso impacta nas lojas também. Olha, Gário, quando você mostrou esse slide, né, eu fiquei impressionado, que como você disse, isso não é novo, né, você até citou o Toffler, mas sim, tem muita relação com hoje, a gente consegue fazer um deparo impressionante com coisas que nós estamos passando neste momento em função do coronavírus. Então, desde a questão do medo e como isso pode impactar o varejo, nas mudanças que talvez tenham que ser feitas para que a loja seja um local seguro, até a questão do otimismo radical, que nós precisamos incorporar isso dentro de nós para ir em frente e olhar para os desafios que vêm. Então, realmente, esse slide parece que foi escrito agora, né? No mês de março, então, não é. Então, o que o Corona fez foi acelerar tudo isso de uma forma brutal. Queria conversar um pouco com você sobre aquele gráfico que você mostrou, que mostra os nativos digitais e quem não é nativo digital, né? Acho que está todo mundo hoje em dia assistindo um monte de webinars, né? Vários especialistas falando, tem vários webinars com CEOs de grandes empresas varejistas, e o que eu tenho percebido é que existe uma intersecção entre quem não é nativo digital e quem é. Então, os não nativos digitais, eles tiveram que correr muito para se adaptar a esta nova realidade, né? Inclusive, vários CEOs não são nativos digitais, nem daria tempo de um nativo digital ser CEO, né? E até nas questões de gestão de pessoas, né, a questão da digitalização, de a gente usar a tecnologia de uma forma mais humana, é uma grande diferença que a gente tem visto nas empresas varejistas, às vezes são mais tradicionais. Então, tem CEOs falando que eles eram totalmente contra, por exemplo, o trabalho remoto, e agora não teve opção. Então, na hora que tiveram que ir para essa forma de trabalhar, conseguiram enxergar até que tem mais produtividade, que as relações estão até mais humanas, que eles estão conversando com pessoas da própria empresa que eles não conversavam antes, porque não conseguiam no contato físico. Então, isso tudo em um mês. Então, essa aceleração mudou isso de uma forma muito rápida, né? Eu tenho visto também pessoas comentando que, quem sabe agora, o trabalho realmente remoto começa a funcionar.
Por que você, até vi algumas pessoas mais jovens, que são os nativos digitais, falando, nossa, a gente se forma em vários locais do Brasil e tem que largar a família e ir trabalhar em São Paulo, e trabalhar no Rio, e trabalhar nos grandes centros. Então, até a questão do salário, né, o mesmo salário, mas com isso ele deixa de morar com os pais e passa a morar numa cidade diferente. Então, até o impacto que isso causa na pessoa. Isso pode mudar, de repente, né? Eu vi vários CEOs de varejos falando, quem sabe a gente pode contratar pessoas de tecnologia Brasil afora, né, nos interiores do Brasil, sem fazer com que eles venham para os grandes centros. Então, tem essa questão da gestão, e depois, claro, tem o nosso dia a dia, né, de estratégias da parte operacional do varejo, que essa questão de, como fomos forçados a ir para o digital, fez com que aparecessem ideias concretizadas. Então, coisas que as empresas queriam fazer e ficavam lá há 5 anos pensando em como, já colocaram no campo, já fizeram. Então, foi uma aceleração muito grande mesmo, né? De uma ideia já ir para execução e está lá. E as pessoas estão se permitindo errar, né? Então, os não nativos digitais foram para o digital num curto espaço de tempo e o varejo se adaptou muito rápido, alguns varejistas, né? Então, nessa linha, eu queria saber se é isso que você tem visto, dessas gerações se igualando, né? Os não nativos digitais com os nativos digitais, e se essa transformação, que é realmente rápida, você sente também com todas as interações que você tem com os varejistas? Isso realmente está acontecendo? Isso realmente está acontecendo, Suzana, e nessa intensidade, e com esses benefícios que você falou, porque nós somos uma sociedade, do ponto de vista tanto do negócio como pessoal, que lida muito mal com o erro. E a gente não entende o erro como aprendizado, que, aliás, que é uma defesa muito grande que as startups fazem, que começou de maneira acentuada no manifesto que foi publicado lá em 2001, que chamou Manifesto ligado à tecnologia mesmo, e falaram assim, cite o erro, não o erro por incompetência, mas o erro por tentar o novo. E esse momento, as empresas veem daí os desafios, e algumas, assim, são essenciais para nós tendo que operar, eles tiveram que repensar o negócio em poucos dias. Tem gente que já fala, né, o que não fez em 5 anos, fez em 5. Exato. Uma piadinha que surgiu de um cartunista, na realidade norte-americano, que ganhou o mundo, um cartunista só faz charge do mundo empresarial. Até uma circulou de novo essa semana, que ele fala assim, quem promoveu a transformação do digital da sua empresa? O CEO, o CIO? Não, foi o coronavírus, né? Porque chegou e fez com que não estava digital, que fosse para ter equipe trabalhando, e isso vai quebrando alguns paradigmas, que trabalhar em casa funciona. E tem gente que a hora que voltar para o trabalho, né, para o trabalho dentro do escritório, vai ter o que está se chamando internacionalmente do novo normal. Porque as pessoas vão questionar, por que eu preciso pegar o trânsito? Porque se eu posso produzir mais de casa, porque eu não faço? Então, a gente vai ter o próximo normal, esse novo normal, vai mudar muito. Vai mudar porque o consumidor mudou, as pessoas estão vendo novas formas de colaborar, tem novas cidades, as pessoas estão com medo de ir à loja, a gente estava conversando um pouco antes, né? Até o Caio estava comentando justamente isso, de quando a pessoa, ao voltar para a loja, vai voltar com medo de multidão, etc., isso em vários ambientes, não só na loja, mas, de fato, a gente reduziu forçosamente o número de analfabetos digitais que a gente tinha. Não dá para dimensionar quanto, mas reduziu, de fato, por uma necessidade aí de sobrevivência. Quer dizer, perfeito. Muito bem a gente mudar. Vamos para a parte dos serviços, Olegário? E essa mudança no mundo, né, quer dizer, se já tinha uma necessidade da sociedade ligada à preocupação com saúde, bem-estar, de viver bem e envelhecer com dignidade, isso aumenta. Isso, claro, que tem impacto na loja. Se a gente já tinha uma ideia de conveniência, os analógicos que não tinham experimentado a compra pelo e-commerce, experimentaram. Claro que algumas empresas que não se prepararam para isso e fizeram agora, geraram algumas experiências ruins para cliente, de ruptura, de entrega errada, a demora nas entregas, porque a demanda está grande. Mas, assim, elas experimentaram o que é comprar no ambiente online, enfim, de mudar o jeito de pensar forçosamente. E elas querem
continuam com mais intensidade essa experiência personalizada, que seja algo memorável. E como eu disse, né, o esgotamento, ele está aí, ele está com uma outra cara, mas existe sim o esgotamento das pessoas, de maneira geral, e que isso tem um reflexo, para a gente manter o nosso foco na loja, que vai impactar a operação. Então, esse é um quadro que traz algumas coisas que não são novas, mas que a gente vai ver nos slides seguintes, como isso tem refletido na loja. Por exemplo, essa imagem do centro aqui, que a gente tem de pessoas fazendo yoga, tem uma loja nos Estados Unidos, que mesmo na crise está indo muito bem, que chama Lululemon, é uma loja que vende artigos esportivos ligados com yoga, por exemplo. E ela está dando uma série de orientações online ligado ao tema. Então, essas são algumas mudanças aí importantes. Enfim, é um cenário que, se a gente olhar para as forças do Porter, o varejo está sob intensa pressão, seja os competidores direto, seja dos fornecedores, né, que também estão buscando alternativas na venda direta ao consumidor, para conhecer esse consumidor, enfim, dos próprios consumidores e shoppers, que têm mais opções, têm mais locais para comprar, têm mais ofertas de produto, e descobriram uma prateleira infinita, que é o e-commerce. Claro que vai ter gente substituto, dependendo do negócio que opera, como o supermercado, que as pessoas podem comprar no atacarejo, né, a compra online, o próprio fornecedor, enfim. O que o governo vai fazer? O governo, a gente vive um momento, a gente já vivia um déficit. Esse déficit, diante das ações que precisam ser feitas neste momento, aumenta o déficit do governo, o governo também, em algum momento, vai repensar imposto, vai ter que repensar questões tributárias, para poder corrigir aí o déficit, que se era na casa de mais de 100 bilhões de reais, sei lá, pode chegar a 1 trilhão no caso do Brasil, é um número que eu estou chutando, mas enfim. Então, a concorrência vai ficar, e quem oferecer melhores soluções para este cliente, levando em consideração aquele contexto, vai ter melhores condições. Então, o nosso desafio, eu gosto muito dessa frase aí atribuída ao Einstein, né, que fala, olha, não dá para continuar fazendo as coisas do mesmo jeito e esperar resultados diferentes. Quer dizer, também essa frase não é nova, mas ela traz hoje essa necessidade da gente mudar bastante, de considerar a transformação digital, as mudanças sociais, e promover essa evolução no varejo. E essa evolução do varejo, ela sempre existiu, ela também não é nova. Ela está muito ligada, claro, aos valores econômicos. Então, nós começamos lá vendendo as commodities, ou seja, vendia o arroz, o feijão lá na feira, biscoito se vendia na feira a granel, enfim, e a gente foi para os produtos industrializados, o que caracterizou particularmente aí o século XX, com a chegada também do autosserviço nos anos 50 no Brasil, junto com a TV, etc., a gente chegou que a gente chama da economia de massa, da economia de grande escala. Só que isso foi mudando, a gente foi incorporando serviços, né? E, por fim, a gente vai para o mundo da experiência, que a gente vai falar nos próximos slides aí. Então, esse mundo do serviço, esse mundo digital nessa mudança, por exemplo, a gente sempre fala da Starbucks. A Starbucks é uma loja em Nova York que tem 2.000 metros quadrados, é uma loja de experiência, que fala da moagem, tudo, de café, de como faz a moagem, torrefação, mas, ao mesmo tempo, ela tem uma loja, que é a Starbucks Pickup, que é uma loja só para as pessoas retirarem o café. Do lado direito da foto, vocês vão ver, o café está ali, as pessoas vão ali só para retirar, é pequena. Eu conversei, a FGV, ela leva um grupo de executivos todo ano para a NRF, e eu fui visitar essa loja e conversei com o gerente da loja. Falou, mas só retirar? Ele falou, aí ele abriu, nessa foto aqui do meio inferior, tem um balcão, falou, quando vem turista, a gente até vende aqui, não é o nosso propósito, mas nós não queremos frustrar o nosso cliente, nós queremos que ele tenha uma boa experiência. Então, ele pode comprar aqui, embora a loja não é feita para isso. Então, essas são algumas formas, quer dizer, o varejo vai ser multiformato. Quando a gente pensa em loja, a gente tem que pensar sempre qual é a missão do cliente e qual é a jornada do cliente. E as lojas vão variando de formato, e o varejo passa a ser multiformato, considerando essas diferentes missões. Por exemplo,
Suzana, você que vai para o escritório, você pode passar nessa loja da Starbucks só para realmente pegar o café e levar para o escritório, mas de repente você vai fazer uma reunião com alguém, né, e vai na Starbucks que a gente conhece do outro jeito. Então você vai trabalhar, você vai ter necessidades diferentes dependendo do seu momento que você está vivendo. Então essa é a ideia de trabalhar com muitos formatos, é entender essas necessidades dos clientes e operar nesse ambiente. Outra coisa que reforça muito também essas mudanças é a questão da comunidade. Aqui está um exemplo da Nordstrom. Essa é uma loja que eles chamam de Nordstrom Local, ou seja, é uma loja que está inserida na comunidade e ela está ali muito mais. Vocês observam na foto superior do lado direito, vocês vão ver ali um refrigerador, vai ter uma água, vai ter uma bebida para os clientes conversarem. Vai ter o alfaiate que vai fazer ajuste em bupa, você pode ter embalagem para presente, e também pode fazer o que se chama, né, praticar o check box, que é o buy online e pick up in store, ou seja, eu compro no online, mas eu vou retirar na loja. Então, vocês veem que é uma loja que muda completamente a configuração dela, ela tem um papel diferente, ela está ligada a uma região muito específica, uma comunidade, integrando com o online e proporcionando um serviço que é único para aqueles clientes que estão nessa loja. Como é que a gente pensa no potencial de faturamento dessa loja? Que atributos, quando eu vou ter uma loja dessa, como é que eu analiso o meu entorno para saber que faz sentido eu ter uma loja que vai oferecer um serviço neste nível? Então, são novas variáveis que eu começo a incorporar às lojas. A IKEA, né, que é o varejo aí de imóveis, ele também está com lojas. Essa loja, por exemplo, ela é voltada só para o planejamento de imóveis. É uma loja de serviço puro, você não compra móveis lá. Você vai falar, então eles falam assim, olha, você planeja a sua casa e a gente entrega. Você tem um sonho, a gente faz esse sonho acontecer. Então, ele tem especialistas com esse cuidado e fala o seguinte, olha, melhor para as pessoas, melhor para o planeta. Quer dizer, como é que eu olho para isso? Quer dizer, é uma loja do varejista, que é um exemplo no mundo, muito tradicional. Eu estava até comentando, eu estou lendo um livro ligado a tendências, e tinha um exemplo muito interessante deles, no livro, justamente falando de experiência, de as pessoas passarem uma noite na loja, a noite do pijama dos adultos, numa loja da IKEA, né? Então, isso muda o papel da loja, muda como que a gente olha para onde a gente vai instalar uma loja, ou diferentes formatos de loja. Então, essas são algumas mudanças que a gente vê. Essa loja também, essa é uma loja conceito, uma flagship, uma loja de vitaminas, que chama Vitamin Shop. Essa loja está em New Jersey, é uma loja que estão propondo experiências novas para os clientes na loja, e ela vai ter desde uma pessoa com coaching para nutrição online, você pode fazer um check-up de nutrição dentro da loja, então ela se propõe a fazer coisas muito diferentes. Então, a gente olha para uma loja dessa e fala o seguinte, tá bom, profissionais que têm que pensar no potencial de faturamento da loja, de posicionar a loja, como é que ele olha para este novo cenário, para essa nova realidade? Que é oferecer serviços e experiências diferentes. Então, esse é o cenário que a gente está vendo, transformando o ambiente de loja para atender melhor os clientes, né, as pessoas. O layout de loja mudando, se a gente pegar uma loja da Audi, a loja da Audi já foi considerada aí um hard discount, um modelo que surgiu no pós-guerra, no final dos anos 40, uma rede alemã, que nos Estados Unidos tem um bom espaço, e ela mudou o layout de loja para poder colocar um Instacart lá dentro e atender as pessoas. Então, essa é uma mudança que a gente vai ver no layout. Essa loja não trabalha com menos de 1.000 itens, 90% dos itens marca própria, ela é obcecada por produtividade, mas ela tem um canto ali que as pessoas que a Instacart vai prestar serviço. Olha a mudança no layout de loja do que uma loja vai oferecendo para os clientes, né? Essa foto do lado direito, como nos Estados Unidos nem vou publicar isso na internet de lá,
mas eu tirei essa foto que mostra as entregas das pessoas. Então, eu tenho uma mudança grande no layout. O Eggmans, que é uma rede também tradicional, oferecendo delivery, só que ela tem na área dele geladeiras, refrigeradores para produtos perecíveis, onde as pessoas vão retirar isso e bem conservado. Então, são mudanças profundas do ponto de vista de prestar um serviço para as pessoas e, claro, uma experiência diferenciada. O mesmo se vê nas farmácias, com as clínicas, dentro das farmácias. No Brasil, a Abrafarma incentivou muito isto. Nós já temos hoje mais de 2.000 clínicas associadas a farmácias, chamada assistência farmacêutica, para prestar serviço também para a população. Então, vai desde de cuidar de uma orientação geral, mas cuidado com grupos que são diabéticos, que agora vai ficar mais importante, pessoas com pressão arterial, que a gente sabe que esses grupos são mais vulneráveis, né, de acordo com o que a gente tem escutado aí dos especialistas, né, tem menos imunidade em relação ao coronavírus. A Abrafarma já vem trabalhando junto à assistência farmacêutica com esses temas, cuidando da sociedade. Então, esse cuidado, esse bem-estar das pessoas, ele começa aí a ficar muito mais presente. E também avança na linha da Dark Store, que é esse caso aqui que a gente vai vendo do The Guardian. É uma loja que não é aberta ao público, mas ela tem uma localização bem definida, e é importante, que é para entregar no menor espaço de tempo. Então, muda o papel, inclusive eu vou ter loja que está aberta ao público e loja que é chamada Dark Store, que não é aberta, que é para atender as pessoas que tem. No Brasil, a gente já tem também, para os restaurantes, chamado Dark Kitchen. São as cozinhas também fechadas, que estão servindo só para o delivery. Então, são muitas transformações que a gente vai ver. No Brasil, a gente já vê até o atacarejo fazendo entrega, a pessoa comprando online, a paisagem da loja mudando ali do Barbosa, né, que a gente já vê, comprou, recebeu Amor, né, com uma experiência, o Enxuto, com o Drive, com compra online, o self-checkout, os armários para a gente retirar os produtos, enfim, vai mudando a paisagem da loja de maneira intensa, e também no Brasil. Eu gosto muito desse exemplo do Carrefour, que ele traz uma adaptação de cada loja à sua comunidade. Então, uma loja na Vila Olímpia tem café expresso e mesa, na loja do aeroporto tem mala, na loja da Paulista tem uma vasca de frutas e lanche rápido, enfim, a loja tradicional que está numa vizinhança com outra característica, ou seja, precisa de muito mais dados hoje para entender como é que eu vou posicionar essa loja para ela ser, entre aspas, personalizada. Ela pode ser personalizada, digamos assim, para o bairro, que é o caso que a gente vê aqui. Então, essas são algumas transformações, Suzana, do ponto de vista de serviço e de procurar conhecer o seu cliente para atendê-lo melhor, né? Legal, a gente vê que realmente tem uma nova dimensão, né, para o varejo. A gente tem duas máximas no varejo, né, que em inglês fica melhor, que é retail is detail. Então, essa coisa do detalhe, de ver realmente naquela localização o que deve ser o melhor para atender aquele consumidor. E temos a questão também da localização em si, porque o tema nosso hoje é a loja física, né? E já de longos anos se fala talvez, sumiço da loja física, né? E a gente vê que não é isso, né? O que a gente tem é uma nova dimensão da loja física. E, de qualquer forma, outra máxima do varejo permanece, tem aquela máxima que diz, né? Tem 3 fatores imprescindíveis para o varejo ter sucesso, né? Localização, localização e localização. A questão é que agora, o que você pode fazer em uma localização, por uma rede X, tem um leque de opções incríveis, porque não é o mesmo formato de loja que só muda o tamanho, né? Muda o que está dentro da loja, não só em termos de mix de produtos, mas a loja em si, né? Os serviços que você vai oferecer para o cliente. Então, quando a gente fala de dark stores, ou fala do BOPS, que você citou, né? Que é o Buy Online, Pick Up in Store, que tem também o nome de Ship from Store, essas lojas têm que ter estoque, um estoque diferente do que a loja tradicional tem, né? Até a questão dos lockers, né? Para retirada dos produtos. Então, o que a gente vê é que não é uma substituição das lojas físicas pelo e-commerce, né? Mas sim uma complementaridade total. Então,
diversas lojas têm que se transformar em lojas híbridas. Então, a questão é, quais lojas, né? Quais lojas têm que se preparar para que o cliente passe lá e retire o produto? Qualquer loja, em qualquer local? Não. Então, a complexidade da seleção da localização também aumenta. Eu lembrei só falar da Amazon, né, quando ela comprou a Whole Foods em 2017, várias discussões, e uma das questões que se disse da compra foi o fato daqueles pontos físicos estarem perto do consumidor, e que com isso a Amazon conseguiria usar essas lojas como pequenos centros de distribuição, para levar os produtos de uma forma mais rápida, né, até o seu público consumidor. Os próprios shopping centers hoje, alguns especialistas estão falando, tentando reinventar os shoppings também, com essa questão de eles serem um grande marketplace, bem localizados, e também tem a questão da proximidade com o consumidor. Então, de repente, você consegue entregar um mix de produtos de uma forma muito mais rápida para aquela área de influência do shopping center. Então, eu acho legal que, assim, no fundo, nessas questões da localização ligadas a esse novo varejo, né, tem duas perguntas principais, né? Onde o consumidor quer comprar e onde ele quer receber o que comprou. E temos muitas possibilidades que você mostrou, né? Sim. Então, trazendo isso para essa questão da pandemia que a gente está vivendo, né, que forçou o mercado varejista a evoluir rapidamente, você mostrou algumas fotos de varejistas brasileiros pré-corona, por exemplo, com questões de retire na sua loja, mas alguns não tinham isso, né? Tiveram que correr, fazendo aquele modelo de experimentação rápida e colocar no mercado. Será que funcionou? O que você tem visto aí de questões que eles tiveram que se mexer de uma forma rápida e tiveram algumas grandes dificuldades, ou até alguns casos de sucesso? Olha, o do Barbosa é um exemplo de um caso rápido e de sucesso que eu coloquei ali. Eu tenho um grupo no WhatsApp voltado para e-commerce que os varejistas pediram para eu criar, para discutir problemas que eles estão passando. E o problema vai desde ruptura, e que aumentou muito com a questão online, e claro, um consumidor com medo, mais impaciente. Então, esse foi um que impactou muito o negócio, a ruptura. E depois, como medir a ruptura, tanto no ambiente online e físico. E por que ficou mais complexo? Porque ele tem no sistema um número que funcionava bem para a loja física e até para a própria e-commerce dele. Mas quando aumentou muito, o pessoal do Rappi indo na loja, o pessoal do Uber Eats indo na loja, o pessoal do Log indo na loja e N outros, aquele número que está no sistema já não representa mais a realidade. Então, a gente está até discutindo com uma empresa esses dias, assim, o que a gente pode pensar para que monitore isso melhor, porque isso está gerando uma experiência ruim, claro, e é novo, está todo mundo tendo que aprender a fazer experimentos, como você diz. O teste AB nunca teve tão presente a questão do conceito de experimento, de ser agile. Eu estava vendo o webinar até hoje cedo também, o presidente da IP falando o seguinte, olha, nós não tínhamos álcool gel, e de um dia para o outro começamos, em 4 dias nós montamos a operação de produzir álcool gel e distribuir para o hospital, etc. Eles não estão vendendo o produto, estão distribuindo dentro do propósito deles, mas assim, eles tiveram que ser muito ágil, com equipes ágeis, e é isso que vai predominar daqui para frente, porque a tendência é a gente ter mais desafios, sim, em ciclos cada vez mais curtos. A gente teve um que foi 2008, né, mas claro que esse aqui com muito mais impacto, mexendo bastante com a gente aí, fazendo a gente repensar tudo. Muito bom. Eu ia falar um negócio, que eu sou arquiteta de formação, eu falei até que não ia conversar agora, mas acho que vale a pena, porque assim, isso que você falou, né, da ruptura em função do Rappi, iFood, Uber, enfim, todo mundo, né, tendo outro tipo de consumidor, né, que representa o consumidor indo lá na loja, e as dark stores e tudo, tem uma questão do impacto urbano nisso, né? Você ter filas de pessoas para entrar nas lojas, de você ter caminhões de entregas indo nessas lojas para retirar entregas. Então, isso, assim, para os urbanistas, que quase sempre no varejo tem alguém que estuda arquitetura, né? O impacto que isso causa nas cidades também é uma questão para a gente pensar, de como ter uma boa integração do varejo com os bairros onde as lojas se localizam. Mas vamos falar um pouco do próximo bloco, né? Que é a parte esse título bem legal. Na realidade, o que a gente está vendo, Suzana, é que amplia o número de pessoas com a experiência online, de um lado, né? Então, quando o preço é tudo, o preço é nada. Então, para eu ir na loja com medo
e se eu tive uma boa experiência online, eu posso começar a combinar isso, não necessariamente mudar totalmente, mas eu posso comprar mais online. Então, já era uma discussão que estava nos Estados Unidos, em alguns movimentos, mas a gente olhando para esse quadro aqui, a gente vai ver, de um lado, o atacarejo e mesmo o e-commerce promovendo uma comoditização, ou seja, preço baixo. Do outro lado, os varejistas, o que a gente chama no mundo acadêmico do buraco negro, que é todo mundo operando de forma parecida. E quando todo mundo opera de forma muito parecida, o que sobra é preço para competir. E preço é transacional. Eu não estou retendo o cliente quando a minha base competitiva é só o preço. Vai funcionar para o atacarejo. Né? Está funcionando para o e-commerce? Está, porque estão financiando tudo, mas o e-commerce oferece junto uma conveniência que a gente não vai ver na loja física. Então, por isso, o varejo precisa de se diferenciar. Esse é um grande desafio. E aí, o caminho que está se discutindo muito é que experiência que eu estou proporcionando na loja. É tanto que foi lançado um livro, ainda não tem em português, eu acabei de ler esse livro também, e achei muito interessante, que é chamada a Era da Experiência, que é a nova economia. Isso não está surgindo pelo coronavírus, mas tudo indica que com o coronavírus, com mais experiência online, as pessoas precisam de novas razões para ir, de fato, às lojas para comprarem. E o que se diz hoje, com toda essa experiência que a gente está tendo com família, de ficar em casa, com filhos, a gente está revendo muitos valores, né? De novo, ninguém tem bola de cristal para falar o que vai acontecer. Mas um fato que já está sendo muito estudado é a importância do tempo, como nós valorizamos o nosso tempo, como nós gastamos o nosso tempo. Então, a ideia que se tem, estudos comprovam isto, é que quando eu vou às compras, eu quero mais do que ir à compra. Eu quero entretenimento, eu quero educacional, eu quero estético, eu quero fugir dos meus problemas, que é o escapista, né? Eu quero me distrair. E aí a loja se transforma, né? Eu vou voltar aqui na Kate novamente, que em janeiro ela apresentou isso na NRF, e ela fala isso: fazer compras é mais do que comprar. Então a loja tem um papel de simplificar a vida do cliente para ele não pensar tanto, isso passa pelo layout, por tudo, de proporcionar leveza à vida das pessoas. Lembra que nós estamos todos esgotados, com intensidades diferentes, mas estamos. Nos Estados Unidos tem um índice de suicídio altíssimo, uma das razões dessas discussões das conexões humanas foi isto. Então, no Brasil também tem. Então, como é que a gente leva a leveza para a loja, como é que a gente faz uma curadoria desse conteúdo, cria atrativos para a loja, e a máxima do momento é como é que eu transformo a loja nesse teatro. O que vai fascinar os clientes? Então, isso muda a loja, muda o seu propósito, e a loja precisa discutir algo que é posicionamento e gestão de marca. Então, a gente começa a trazer para dentro da área de inteligência das empresas, de varejo em particular, não que não exista algumas que já pratiquem isso, mas todo o conceito de posicionamento de marca e de gestão estratégica de uma marca, neste caso, a loja. E um exemplo que a gente tem no Brasil muito forte nessa linha é o Verdemar, que acabou de ganhar da KPMG, ganhou no ano passado um reconhecimento da empresa que proporciona a melhor experiência para o cliente. Está nesse estudo, esse estudo é um estudo que está disponível, um estudo internacional da KPMG, ela faz isso em vários países, mostrando os momentos, né? O poder do momento com as pessoas, como é que eu crio esses momentos memoráveis dentro da loja. Então, a gente sai dos atributos tangíveis e vai indo para atributos intangíveis. A American Girl é um bom exemplo de uma loja que vende boneca, mas não é vender, é mais que comprar uma boneca. Tem uma enfermaria para a boneca, para cuidar da boneca, tem um restaurante que pode fazer refeição junto com a boneca, quer dizer, eu integro esse lado lúdico com a operação da loja. A Nike, que é o maior exemplo do mundo, que tem exercício, integra muito bem o físico, customiza tênis, etc. Essa é uma outro exemplo de mudança. O Italy, que é uma referência no mundo, tanto na Itália quanto Nova York, Chicago, e está aqui em São Paulo também, que é uma experiência ali de consumo de produtos, de gourmet, etc., bem diferenciados. Essa é uma loja de brinquedos, vocês veem que o layout dela é uma loja que descubra a mágica dos seus sonhos, enfim, você tem uma loja aqui completamente diferente no seu layout.
A Neima também tem um conceito diferente, são manequins que se movem, tudo, simulando um ambiente, né, muito dinâmico. Enfim, a gente está falando de mudanças aí profundas que vai levar as empresas a se preocupar com esse domínio da experiência do cliente, né, com esse compromisso com a excelência e competitividade, para gerar mais engajamento para esses clientes. E clareza no valor econômico da experiência. Então, esse é o tema. Eu transformo realmente como eu interajo com os meus clientes nesse novo ambiente. Então, a loja vira um teatro. Eu preciso trabalhar a razão e trabalhar a emoção. Eu preciso ter um serviço, que é muito mais racional, mas eu levo para dentro a emoção, conjuntamente, para proporcionar esses momentos para o cliente. Perfeito, é fantástico essa questão da experiência. E, Olegário, pela sua experiência, né? Que setores no Brasil você acha que estão mais avançados em reunir essa questão de serviços, de experiência dentro do ponto de venda? Olha, a gente ainda não tem essa experiência. A gente não tem um setor que se destaca. Eu diria, quando a gente olha para o varejo, a gente vai ter experiências bem pontuais de empresas que já estão preocupadas com essa questão da sociedade, porque o que está por detrás da experiência vem 3 conceitos. Vem a psicologia positiva, vem a teoria do bem-estar, então a questão do bem-estar ele é importante, e isso entra a preocupação com o meio ambiente, enfim, do convívio das pessoas, e essa integração do físico com o virtual. São aspectos bem intangíveis. Então, como eu comentei com você, tem situações pontuais. Eu gosto muito da experiência do Verde Mar. Ele realmente, você pode ter uma refeição lá dentro. Você tem, por exemplo, ele teve lá, que eu mostrei ali, foi a campanha do beijo. Olha, chega no caixa, tem isto. Depois ele criou um outro do Dia dos Pais, a mais recente, que foi ensinar os pais a cozinhar, os pais cozinhar para a família. Pai que nunca tinha ido numa cozinha, mas é uma experiência educativa. E eles deram um curso, levaram chefes e deram um curso para os pais para poder fazer isso. Então, em São Paulo também, a rede Oba, que é uma rede de hortifruti, pegou um conceito de uma rede norte-americana, que é a Stu Leonard, e trouxe para cá, que é o conceito da fazenda dentro da loja. Então, a gente vai vendo algumas coisas no mundo da alimentação que está trazendo esse conceito do teatro para essa operação, né? Perfeito. Essa questão dos pais aprendendo a cozinhar, acho que está sendo bem útil neste momento, inclusive, né? Com certeza. Então, falando desse momento, né, que a gente vai ter uma série de aprendizados aí com essa questão do coronavírus e tudo mais, e tem alguns resquícios, algumas coisas que vão permanecer, né, tipo, talvez um certo temor de aglomerações, a questão do deslocamento, transporte com mais cuidado, mas, enfim, com tudo isso que nós estamos vendo, tendências que se aceleraram, que já estão se transformando em coisas concretas, né? Que tipo de inteligência você acredita que os varejistas precisarão ter para realmente poder oferecer esses serviços e essa experiência personalizada, para estar cada vez mais próximo do consumidor? O que eles precisam ter em termos da empresa em si? Então, o que eu tenho discutido muito com alguns empresários é isso, quer dizer, como é que eu faço com que essa equipe tenha uma visão mais de ecossistema? Ou seja, eu tenho que ter uma visão mais holística do negócio. Eu preciso ter equipes multidisciplinares, eu preciso sair dos silos, porque quando eu estou tendo uma visão isolada, não ajuda, e eu começo a ver a empresa, ou ela tem que ver a loja, a operação dela, como se fosse um hub, uma plataforma que vai se conectar com esses clientes, tanto dessa perspectiva racional, quanto da perspectiva emocional. Então, esse conceito do hub, de plataforma, que vai conhecer os clientes, entender suas missões, entender suas jornadas, entender a dimensão humana dessa pessoa, vai ganhar muito. E aí entra uma questão que a gente já discute muito em marketing, que é o conceito do brand equity, né? Quer dizer, como é que eu trabalho a minha gestão de marca? Então, não é mais ter uma loja, junto com a localização, eu faço uma gestão da minha marca, com aspectos tangíveis e intangíveis dessa minha marca. Aí sim eu vou ter essa visão desse ecossistema, e colocando um aspecto muito importante, e não é mais discurso, tem que ser uma prática, como é que eu coloco o ser humano no centro.
e que eu seja coerente com aquilo, com a minha visão, missão, propósito, enfim, mas que eu executo isso. Que a equipe de loja consiga entender isso e, de fato, executar. E que muda o ambiente de loja, muda a comunicação na loja, uma mensagem mais positiva que a gente vê predominando aí mundo afora, facilitando a vida do cliente. Então, por exemplo, loja com drive-thru, enfim, vai ficar mais constante nessa linha da questão da saúde. Então, eu preciso pensar numa loja considerando esse medo, que ele não vai sair de um dia para o outro definitivamente, ele está instalado já. E alguns com mais intensidade, outros com menos, mas ele está aí. Então, saber lidar com isso vai ser fundamental e vai impactar o profissional de inteligência, que é ampliar a sua visão neste mundo VUCA, né? Neste mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo que a gente tem. Essa questão das pessoas que trabalham com inteligência, Olegário, eu acho que é um momento em que a gente vê todas as empresas se voltando para suas áreas de inteligência. A gente vê até na questão da saúde que nós estamos enfrentando, né, como a falta de dados tem feito com que até os governantes tomem decisões bastante contestadas, porque você não tem dados para agir de forma diferente de acordo com aquilo que os dados mostram. Então, você acaba tomando decisões homogêneas, né? Uma cidade pequena do interior e uma grande metrópole, ambas com as mesmas restrições, por exemplo, para o próprio varejo. Será que isso é necessário? Só com dados para a gente conseguir tomar decisões diferentes de acordo com cada realidade. Então, acho que essa questão dos dados está ficando, para quem não era data-driven, está ficando mais óbvio, né, a importância de não tomar as decisões pelo feeling e sim de ter dados. Eu tenho visto as áreas de inteligência realmente se destacando dentro das empresas, porque são elas que têm, né, esse saber trabalhar com dados, né, e o quão importantes eles são. Tem a questão da cultura ágil, que a gente citou bastante, né, então eu vi um CEO falando, agora a gente vive no modelo MVP, que é o mínimo produto viável, né, essa coisa de lançar rápido, testar e refazer, e eu acho que a gente está nesse momento mesmo, de arriscar e errar mais, e com isso vem a inovação de uma forma mais forte para o varejo, né? Transformando a loja, transformando os serviços, transformando a experiência, e eu acho que, no fundo, esse entendimento, né, de onde os nossos clientes querem comprar e onde eles querem receber aquilo que nós temos para entregar. Então, acho que, com isso a gente mais ou menos fecha, né, as questões que a gente tinha para trazer para todos, e eu acho, pessoal, que a gente tem muitas perguntas aqui, então, vamos passar por algumas delas. Olegário, se você quiser... Opa. Aqui estão os nossos contatos, antes da gente ir para as perguntas, né? Quem quiser puxar os nossos contatos, consegue se conectar com o Olegário, comigo também. Vou ficar aproveitando que você falou do MVP, um livro muito interessante, chama Startup Enxuta, e um dos tópicos abordados, o autor aborda o ciclo de feedback. Ou seja, eu tenho uma ideia, eu desenvolvo, eu meço, escuto o cliente, aprimoro a ideia, eu meço de novo, e esse é um ciclo constante. E é isso que a área de inteligência tem que abordar, o conceito de experimentos, para poder testar novas ideias aí como algo realmente fundamental, né? E os altos executivos têm que se adaptar a essa forma, de não ter um plano todo desenhado, com um planejamento anual do que vai ser feito, né? Os ciclos ficam curtos, enfim, tudo aquilo que a gente sabe muito bem numa empresa de tecnologia precisa ser passado também para o varejo, e quem toma as decisões precisa tomá-las de uma forma diferente. Não adianta só quem faz as análises analisar diferente, né? Quem decide também tem que passar a decidir de uma forma diferente. Então, vamos passar aqui para algumas perguntas, Olegário. Tem muitas. Eu vou pegar desde uma mais direta, porque a pessoa não entendeu um conceito. Deixa eu achar aqui que são realmente muitas perguntas. Teve uma pessoa que não entendeu, deixa eu ver onde é que está. O que é Instacart? A Instacart é uma empresa que presta serviço nos Estados Unidos, ela faz o papel do shopper. Então, a pessoa vai... aqui no Brasil, a gente tem o Now, que acabou de ser comprado pela B2W, como um exemplo que me vem na cabeça, tem outros. Mas a pessoa faz o papel de... O shopper é aquele que compra, né? Mas alguém vai comprar e depois vai fazer a entrega. Então, é uma empresa norte-americana que cresceu muito, já vinha crescendo, e claro que acelerou nos últimos tempos aí também com o coronavírus. Perfeito. Tem algumas pessoas pedindo livros, mas ao invés da gente falar agora, acho que a gente pode, Olegário, preparar alguma relação de livros, né, a respeito das transformações do varejo, e tem outros, a gente prepara e depois disponibiliza para as pessoas, acho que é melhor.
Sim. Tem uma pessoa aqui que pergunta como vai ficar a expansão da loja física. Eu queria pegar um gancho aqui, é o Caio Martins. Caio, a questão da expansão da loja física, como a gente viu, na verdade, no meu ponto de vista, depois o Olegário, né, coloca a sua posição, a loja física continua tendo a necessidade de se expandir porque o consumidor precisa experimentar o conceito daquele varejo, comprar os produtos, usar os serviços. A questão é que ela deixa de ser aquela loja que a gente estava acostumado há 5 anos atrás e tem todos esses conceitos novos que o Olegário também colocou, que são incorporados à loja física. Então, ele falou, né, que a loja é um teatro, ela passa a ter vários papéis. Então, a gente põe uma complexidade maior nas estratégias de expansão, porque você tem diferentes tipologias, diferentes serviços que podem ser, que devem ser considerados no momento da expansão. Uhum. Você quer considerar alguma coisa, Olegário? Assim, complementando o raciocínio da Suzana, até que ela usou em outro momento, é isto. No começo da apresentação, a gente fala que tem diferentes Brasis. Então, a gente vai ter gente que ainda é varejo que vende commodity, tem sucesso pela realidade que ele está, pelo contexto que ele está. Vai ter situações que a loja vai estar prestando mais serviço, e tem contexto que, se ela não operar de uma forma como indo nessa direção do teatro, dessa experiência, ela não vai sobreviver. Então, assim, de novo, o papel da área de inteligência, de entender o contexto que essa loja está inserida. Perfeito. Se ela não entender esse contexto, ela não vai estar. A gente está falando aqui não de mudanças que vai acontecer de um dia para o outro. A mudança do online com o físico, que é o omnichannel, essa integração de canal, é de um dia para o outro, com mais intensidade ou menos. O teatro é uma coisa que a gente já vê isolado, já chegou, mas vai demorar mais tempo, mas nós temos que ter visão estratégica, isso é uma questão de tempo, como tem gente que não acreditava no e-commerce até 2 meses atrás. Eu ouvi isso de empresários. Vamos ver se isso vai pegar. E ele não se preparou, e aí pagou caro. Então, o que a gente está trazendo aqui com o conceito de teatro a loja tem que ter uma dimensão humana para ela poder ter sucesso. Cada um vai trabalhar essa dimensão humana na medida do possível, e vai se adaptando e vai transformando a empresa ao longo do tempo. Perfeito. Olegário, tem uma série de perguntas, mas eu vou fazer uma última, que a gente já estourou um pouco o horário, depois a gente vê as outras e pode responder para as pessoas, ou conforme for, quem sabe, sai um outro webinar, né, com alguns assuntos aqui que ficam em abertos. O último que eu vou colocar aqui, a pergunta é do Leandro Oliveira, do Açaí Atacado. Ele colocou parabéns pelo excelente conteúdo. Vou ler aqui a pergunta dele. Particularmente, venho há tempos buscando justamente propor melhor experiência de compras e razões além do preço para fidelizar o cliente. Para o atacado, um desafio a princípio antagônico, a oferecer preços baixos com menor despesa operacional e lucro. Como fazer mais experiência de compras com menos, mantendo a essência do foco mais barato? Uhum. Olá, Leandro, bom te ver por aqui. Leandro, tem sim um desafio do atacarejo, que é operar com baixo custo, mas eu entendo que o primeiro passo, que acho que ninguém escapa hoje, é como é que eu conheço o meu cliente? Quem é o meu cliente? E o atacarejo tem um desafio maior. Ele tem, no mínimo, ali, assim, de cabeça, uns 4 clientes diferentes. Ele tem o consumidor final com diferentes jornadas e expectativas, ele tem o varejo que compra, ele tem o chamado Horeca, hotéis, restaurantes e casas noturnas, ele vai ter o institucional, né, para lembrar de 4. Agora, conhecer esses clientes e procurar personalizar, e a tecnologia hoje está mais acessível, eu entendo como o primeiro passo para o atacarejo investir nessa diferenciação. Porque são públicos diferentes. Então, entendo que o mínimo que qualquer empresa tem que fazer hoje é entender os diferentes públicos que vão nas lojas, os diferentes momentos de consumo e, consequentemente, diferentes necessidades. E isso, por si só, já vai levar uma experiência diferente para o cliente. A gente brinca, a palavra que não faz muito sentido, mas a gente fala de customização em massa. Então, eu ter esses grandes grupos de clientes já começo a dar um passo nessa direção de uma melhor experiência. Perfeito, muito bom. Então, atacado e varejo se unindo ali na questão da experiência, né, e dos serviços. Olegário, eu queria agradecer muitíssimo todo o conteúdo que você passou para as pessoas que estão ouvindo, foi brilhante. Espero que a gente faça outros webinars em conjunto. Vamos ver se surgem outros assuntos aqui que a gente possa aprofundar junto com esse pessoal que está nos assistindo. Então, mais uma vez, obrigado, Olegário.
Pessoal, amanhã a gente vai mandar a gravação deste webinar por e-mail para todos vocês. A gente tem um outro webinar agora na sexta-feira, com o tema Como reagir às instabilidades nas vendas com os efeitos da crise econômica. Vocês vão receber o convite, fiquem ligados no e-mail, nas redes sociais da Geofusion. E era isso que nós tínhamos por hoje, estouramos um pouquinho o tempo, mas acho que valeu pela profundidade do conteúdo que você passou, Legário. Muitíssimo obrigada a todos, obrigado, Legário. Obrigado, pessoal, obrigado por estar aí, espero que o conteúdo tenha sido útil para todos. Uma boa semana. Boa semana. Obrigado, tchau. Tchau, tchau.